Eleições 2022. Novos conteúdos e novas narrativas. Que eleitor surgiu das urnas de 2020? Módulo 1, aula 1, eleições 2022, novos conteúdos, novas narrativas, valorização da política. Nós vamos discutir aqui um eixo central desta eleição de 2020, que talvez tenha, me parece ser, e as pesquisas qualitativas já apontavam isso ao longo da campanha, e o resultado eleitoral, pelo menos nos grandes centros e em parte das cidades médias, revelou esse processo, é que se 2018 e 2016 a antipolítica passou a ser uma vertente importante, ou seja, a negação da política. Lembro sempre da frase que talvez resuma isso, que era a frase do Dória quando foi candidato em 2016. Veja que em 2016 já tinha o preâmbulo de 2018, que era o quê? Eu sou gestor, não sou político. Então, 2020 recupera uma tendência, pelo menos quando a gente olha na maioria dos resultados, quando a gente olha nas pesquisas quali que a gente leu e quando a gente olha na manifestação da urna, há uma revalorização da política como instrumento de escolha, né? A negação da política passou a perder um certo espaço e é isso que nós vamos tentar discutir um pouco nessa aula 1. De que maneira essa negação da política que elegeu presidentes na eleição de 2018, que desde 2016 já sinalizava a eleição de novas lideranças. Vejam que esse discurso de 2016 já estava presente, em duas capitais principalmente, Rio e São Paulo, tanto na eleição do Calil em 2016, que era uma negação da política, o governo dele depois não foi, mas acabou se reelegendo, nós vamos discutir isso depois. Mas o Dória, que percebeu que já ali, em 2016, já tinha aquele preâmbulo da negação da política, que adivinha em especial, lembre-se só para a gente entender como o clima do processo da cabeça do eleitor, ele vai se formando ao longo do tempo, né? O que nós vimos antes de 2016? O que nós já estávamos percebendo? As manifestações de 2013, a Lava Jato a todo vapor, toda semana tinha operações policiais, governadores, deputados, gente presa. Eu não estou fazendo julgamento de valor aqui, meu papel não é esse. Eu, como um especialista em comunicação, a gente tenta sempre separar. Eu não estou discutindo o que é bom ou o que é ruim, nós estamos baseados naquilo que aconteceu. Então, aquele clima de políticos na cadeia, a Operação Lava Jato, um clima econômico ruim, né? O desemprego, começou a brotar desde 2016 um sentimento de que a política tradicional, os partidos políticos, as lideranças políticas tradicionais, que boa parte delas estavam todas sendo investigadas, outras na cadeia, começou a brotar nas manifestações de rua, que ocuparam as redes, e aquilo ali criou um clima antipolítica. Esse clima antipolítica começou a possibilitar a eleição do que a gente chama de outsiders, ou seja, pessoas fora do mundo da política tradicional. Isso basta ver que desde 2006, eu citei aqui 2 exemplos, mas a gente poderia citar milhares de exemplos pelo Brasil, tanto nas câmaras municipais quanto nas prefeituras, de pessoas que não tinham nenhuma organicidade política, que não tinham nenhuma história política, mas que se elegeram prefeitos. Esse clima que já começa a desabrochar em 2016, ele repercute em 2018 com a eleição, por exemplo, do Bolsonaro, com a eleição do Zema em Minas Gerais, com a eleição de vários novos atores, com uma bancada de vários deputados que nunca tinham se candidatado a nada e viraram deputados. Vai dizer, olha, mas o Bolsonaro, ele era um candidato, já era político? Era, mas como ele sempre foi um político marginal do sistema, no sentido de ele nunca pertenceu muito ao sistema, ele conseguiu se vender como um antipolítico, ou seja, eu sou um político que o sistema, né, me rejeita. Então veja bem, se esse clima, e é essa tese um pouco desse curso todo, ou seja, toda eleição municipal ou nacional, ela começa a pegar o clímax,
e dá o clímax para outra eleição. Não é se... Eu não quero discutir aqui com vocês, isso não é meu papel, são de dirigentes partidários, de gente que tem mais competência que eu, para discutir quem ganhou mais, se o partido ganhou menos, quem elegeu mais prefeito, elegeu mais vereador. Não é bem isso que define o clima da próxima eleição. Isso ajuda a definir a bancada de deputados estaduais, federais que serão eleitos. Mas o clima é a cabeça do eleitor. Quais serão as narrativas vitoriosas em 2022? É evidente que aqui nós vamos fazer uma série de discussões que não apontam, e não tem, e o mundo é dinâmico, nós estamos distante ainda do processo, mas para quem é uma liderança e para quem está se constituindo dentro do posicionamento nas redes, dos conteúdos e da formulação da sua narrativa, lembre-se que o mais importante é começar bem antes, campanhas boas começam antes. É importante entender que o cenário de 2020 já sinaliza essas mudanças. E aí eu afirmo afirmo com a exatidão de quem passou, de quem leu mais de 60 pesquisas Qualis e de quem olhou o resultado eleitoral, né? O Brasil que saiu das urnas das eleições municipais de 2020 é muito diferente daquele que emergiu após as eleições de 2018. Quer dizer, o Brasil de 2018 pode ser mais explicado a partir de 2016, de 2013 com as manifestações. O Brasil de 2020, ele dá uma guinada no clímax que moveu 2018, correto? Há 2 anos o eleitor rompeu com a política, né? E fez uma aposta em formas mais radicais. Ele apostou mais nos extremos, o cansaço com a política tradicional, as operações que prendiam e desprendiam, e o desemprego, a crise econômica, levou o eleitor de 2018 e de 2016, esse sentimento já estava ali, a romper com a política tradicional. Ele foi, votou em radicais à direita, votou em radicais à esquerda, e ele escolheu radicalmente antipolíticos. É como se fosse um rompimento com a política, um rompimento com o sistema. Na minha opinião, essa ruptura durou pouco. A experiência durou pouco e nós já começamos a perceber o fim dessa ruptura agora na eleição de agora na eleição de 2020. Ou seja, a eleição de 2020 traz um primeiro aspecto, né, disso que eu chamo dos 8 recados. E que eu acho que esse recado manter-se-á até 2022, ou seja, uma revalorização da política. Ah, não haverá espaço para o antissistema? Haverá. Ainda existirão deputados que se elegerão com o antissistema? Existirão como sempre existiu, né? Isso que a gente brinca é o tiririca, é o candidato antissistema um pouco mais orgânico, ou o radical daqui. Haverá e teremos bancadas. Mas a tendência hegemônica é que nós, em 2022, teremos pessoas do mundo da política, com mais experiência política, com vidas partidárias razoavelmente organizadas, nós vamos discutir muito isso aqui, mas com essa vivência política vai ser valorizada. Então, a ideia central não é que nós teremos que essa eleição despontou, que agora os políticos são os santos, não é nada disso, né? Mas a ideia central é o quê? A política recuperou na cabeça do eleitor um posicionamento importante. Ele fugiu um pouco do antissistema e nós vamos ver isso através de algumas assertivas que os resultados das eleições revelaram. Primeiro, os resultados das eleições municipais, eu queria deixar claro isso, ele não está intimamente ligado aos resultados das eleições gerais ou presidenciais. Quer dizer, não significa, nós tivemos vários partidos que cresceram nessas eleições, os partidos de centro, centro-direita, talvez tenham sido os grandes vitoriosos, talvez não, foram os grandes vitoriosos dessa eleição, e não significa que esses mesmos partidos vão eleger o presidente da República, não significa que não surgirá um novo personagem que talvez ainda possa não ser do mundo da política, mas que fará a política e possa ganhar a eleição. Em suma, não significa que o que aconteceu nessa eleição do ponto de vista
do resultado da urna acontecerá em 2022. O objetivo aqui é completamente outro desse curso. O objetivo aqui é mostrar para vocês que há sentimentos, há posicionamentos, há mudanças na cabeça do eleitor que foram demonstradas nas urnas, que já estavam presentes nas quais antes do pleito e que foram reveladas e concretizadas após o resultado eleitoral, que nos permitem fazer uma avaliação e apontar alguns caminhos. Então esse é um pouco o objetivo aqui. Não significa dizer, do ponto de vista da comunicação, observar essas tendências, criar esse clima, tentar entender de que maneira que esse clima revelado em 2020 vai ajudar a você que faz estratégia política, a você que faz estratégia de comunicação digital, a você que quer ser candidato em 2022 a remodelar a sua narrativa, a remodelar quais serão os anseios, porque evidentemente a eleição de 2020 ela é uma ruptura com os processos de 16 e 18. É uma nova ruptura. E essa nova ruptura apontou alguns caminhos. Nós ainda, para a eleição de 2022, temos muito tempo pela frente. Então, muita água para rodar dessa ponte. Então, não dá para saber ainda nem quem são os candidatos a presidente, tem forças se articulando, e o nosso objetivo aqui não é traçar isso, se é o Huck, se é o Dória, se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Ciro, se é o Moro, sei lá quem. Nosso objetivo não é discutir isso, porque isso depende de muita água para rolar. Nosso objetivo é mostrar para você que há tendências que nós já capturamos nas quais, capturamos nas urnas, capturamos no monitoramento e capturamos no monitoramento digital e no tracking digital, que ela já é possível dizer que elas estão consolidadas para a construção das suas narrativas, ok? Então, os problemas municipais, vão dizer algumas pessoas aí que estão pensando, a eleição municipal é diferente da nacional. Muito. As demandas são mais locais, são por lideranças locais, problemas de zeladoria, problemas de saúde específico, problemas de emprego específico. É evidente que não dá para pegar uma eleição e colocar na outra. Mas o que dá para pegar esse clima, né? O que foi o clima? Como 2016 deu o clima para 2018, e aí, evidentemente, que o clima era para descarregar numa eleição como a do Bolsonaro, né? Evidentemente, você imagine vocês que em 2016 o PSDB foi o partido que elegeu mais prefeitos do Brasil, foi uma vitória. Isso não significou que o Geraldo Alckmin virasse governador, virasse presidente da República. Quer dizer, a discussão aqui não é o tamanho que as forças políticas saem e a eleição presidencial. Aqui é o que o eleitor manifestou e que é sustentável para permanecer até 2022. E ali, talvez, se a gente estiver certo nas nossas análises, nas nossas pesquisas, nessa aula, nós vamos poder perceber que em 2022 nós teremos um clima diferente, e aí o clima antipolítico, o clima antissistêmico, o clima polarizante vai perder espaço, correto? Então, fazendo essas considerações, o que é possível afirmar nessa aqui que é a aula 1, que eu chamei desse que é o primeiro conceito dos 8? A primeira tendência de clima da eleição, da cabeça da eleição, né, é que as eleições municipais apontaram que a tese do não sou gestor, não sou político, a tese antissistêmica, que já estava presente lá, perdeu força. A narrativa do medo, lembra de 2016? Muito, né? Nós estamos sendo roubados, os políticos não prestam, a corrupção espalhada, quer dizer, todos os dias o cara via o Jornal Nacional, abria as redes, via a manifestação, era lava-jato daqui, roubo dali, gente de tudo quanto é partido preso. Então, esse era o clima que já estava em 2016, que descarrega em 2018 com uma velocidade tamanha. E aí, num clima como esse, o eleitor manifesta o seguinte: eu quero alguém que não seja deste sistema. E desemboca a eleição em várias pessoas que nunca foram, quer dizer, pela primeira vez nós tivemos uma série de deputados do parlamento, partidos como o PSL, a segunda maior bancada, que é descarregado pelo Bolsonaro, mas o Bolsonaro é filho desse sistema, desse clima que pautou as eleições de 2018, mas que já estavam presentes em 2016. Então, a ideia é mostrar para você, olha, vejam,
o clima e a onda que o Bolsonaro navega em 18 já estava lá em 16. É que a gente não. Boa parte das pessoas não perceberam que ali tinha um clima já construído antissistema, que o avanço das operações Lava Jato, a perda de emprego, a insegurança relacionado ao aumento da violência, criaram um clima que o eleitor descambou para a eleição, para a escolha desses eleitores. É isso que eu quero dizer para vocês com esse curso. Ou seja, os climas desta eleição romperam os climas de 2016, 2018, e um dos principais é esse. A política, a experiência voltou a ser uma pauta importante. O eleitor escolheu um pouco mais a estabilidade. E essa tendência é sólida. Né? Não é uma eleição, eu não estou separando uma cidade ou outra. Nós fizemos pesquisas qualitativas em mais de 60 cidades, nós observamos os tracking e monitoramento de milhões de menções. Essa é uma tendência que é sólida. Ah, mas eu ainda vejo espaço para o radicalismo. Não é que você vê espaço, ele ainda existe e as forças políticas vão tentar deixar ele vivo ao máximo. E ele terá espaço. Esse é o radicalismo, a esquerda ou a direita. Mas ele perdeu força. A eleição municipal mostrou que a centralidade e a estabilidade pautaram muito mais a cabeça do eleitor do que os opostos, do que os polos opostos, né? Então, nesse sentido, algumas variáveis é possível a gente afirmar